Olá, amigos. Eu espero que vocês estejam bem. Vocês estão nos acompanhando nas orientações do irmão José sobre a psicografia de Carlos Bacelli e nós vamos trabalhar o livro Pai, Perdoa-lhes. Nós vamos trabalhar o capítulo 14, que se chama Palavra Agressiva. Palavra agressiva. A gente normalmente tende a avaliar como estão as relações, ok? Mas a gente vai ver que o irmão José ele vai trazer para nós uma outra conotação. Quando fala a palavra agressiva, a gente lembra a gente na relação com o outro ou o outro na relação conosco. Apenas isso. Ou seja, a nossa avaliação ela tende uma superficialidade. Mas o irmão José vai trazer um outro ponto de vista. Veja, infelizmente, poucos são os que, quando ofendidos, levam em consideração o estado emocional de quem os ofendeu. Olha que interessante isso. Já no primeiro parágrafo ele já traz um outro ponto de vista. Em raríssimas vezes, alguém leva em conta o estado íntimo daquele que o ofende. Raríssimas vezes. E é isso que ele já está propondo em avaliação. Infelizmente, poucos são os que, quando ofendidos, levam em consideração o estado emocional de quem os ofendeu. Quando ele coloca dessa forma para nós, a gente precisa avaliar. Não, tudo bem que a agressão não deve acontecer de forma nenhuma, nem de quem ofende e nem o ofendido na devolução. Não deve acontecer de forma nenhuma. Eu gosto que a gente estabeleça uma diferença entre termos conflito e termos confronto. O que é conflito? Eu falo X, o outro fala Y, a gente conversa, cada um respeita o ponto de vista do outro e está tudo bem. O que é confronto? Eu falo X, o outro fala Y, eu não aceito a opinião dele e eu quero mostrar para ele que eu estou certo e ele está errado, ele quer me mostrar que quem está errado sou eu, nós vamos entrando em agressões, nós vamos tendo dificuldade nas relações e daí a pouco a animosidade proporciona uma separação. Então, só por aí vocês já estão entendendo o tanto que é difícil a gente avaliar. Por quê? O irmão José está nos propondo uma avaliação interna. Tente perceber o estado íntimo daquele que agride. Tente perceber, ok? Aí ele diz no outro parágrafo assim, quem nos fere ou magoa, embora possa aparentar equilíbrio e frieza, nunca está em seu juízo perfeito. Atenção, quem nos fere ou magoa, embora possa apresentar frieza, embora apresente frieza quando ele está ferindo, quando ele está agredindo, quando ele está lançando palavras de baixo calão ou em altos tons, quem está fazendo isso, embora aparente frieza, ele nunca está, veja o termo que ele usa, nunca está no seu juízo perfeito. Ora, quando ele traz para a gente que nunca está no seu juízo perfeito, ele já está dizendo aquilo que Jesus ensinou lá atrás, no capítulo 6, no versículo 45 de Lucas, a boca fala o que o coração está cheio. Ora, se ele não está no juízo perfeito, o que está no estado íntimo dele já são agressões. O que está ali são palavras agressivas, sentimentos agressivos, perturbações mentais agressivas. Então já não é só autoagressivo, já é agressivo para terceiros. A boca fala o que o coração está cheio. Então, imagina, a pessoa nunca está no seu juízo perfeito. Agrediu. Então, o primeiro movimento nosso não é devolver. O nosso primeiro movimento é avaliar como que deve estar o estado íntimo desta criatura. Ok? É avaliar. E aí ele continua, aquele que te agride revela por fora
como se encontra por dentro. Aquele que te agride revela externamente como que está o estado íntimo dele. Ele revela isso pelo movimento agressivo. Veja bem, gente, agressão, ela é um veneno. Agressão é um veneno que sai da boca do outro ou da nossa, se nós estivermos também no movimento agressivo. Agressão é veneno. Só funciona se você beber. A agressão é um veneno que só funciona se você beber. Se você não beber, você não ficará envenenado. Agora, se você alimenta essa agressão, você fica internamente envenenado. Olha, e ainda acontece de inúmeras vezes você não devolver a agressão, mas você fica internamente remoendo, revivendo, internamente se agredindo. Então essa agressão, ela está te fazendo um mal por aquilo que você está guardando. Daí a pouco você está alimentando mágoa, você está alimentando aflições, você está alimentando desgosto, insatisfação, tristeza. Imagine que eu estou citando desvalores que tendem a alicerçar o nosso estado íntimo por causa de uma absorção, por causa de uma agressão. E podem ser agressões simples, como podem ser agressões graves. Não interessa. Não interessa. Vamos pegar um exemplo? Quando Jesus foi questionado pelo sacerdote Anás, que era sogro do sacerdote Caifás, quando ele foi questionado se ele era rei, o soldado que estava do lado dele, ao ouvir a resposta de Jesus, ele agrediu Jesus. Ele agrediu Jesus. Veja bem, olha só, a pergunta que Anás fez foi: tu és rei? E aí olha a resposta de Jesus. Eu estou fazendo referência ao capítulo 18 de João. Olha a resposta de Jesus. Tu o dizes. Jesus, na hora que ele foi agredido, ele olhou para o soldado e perguntou para o soldado: por que me bateste? Por que me bateste? Se eu tivesse dito alguma coisa que merece a correção, me corrigisse. Caso não, por que me bateste? Essa pergunta, ela replicou o estado íntimo daquele soldado. Por quê? Porque é uma pergunta que levou o soldado a uma reflexão íntima a ponto dele fazer mudanças na vida dele depois da pergunta de Jesus. Atenção, não é depois dele ter agredido Jesus, depois da pergunta de Jesus. Tanto que a Joana de Ângeles, ela coloca para a gente um ato de extrema covardia. Jesus, que estava ali durante toda a sua encarnação, todo o seu movimento social, todos os encontros que ele teve, o tempo todo falando de amor e de paz, ele é agredido porque ele respondeu uma pergunta, tu o dizes, que não é uma resposta agressiva? E aí a Joana de Ângeles fala assim, um ato de extrema covardia, uma pessoa do perfil de Jesus amarrado, porque ele estava amarrado, e ele ser esbofeteado na face. Então, quando a Joana de Ângeles faz esta colocação, mais ainda nos remete à pergunta de Jesus, por que me bateste? Que está no versículo 22. Então, imagina, por que me bateste? Agora, gente, vamos trazer isso para o nosso dia a dia, porque eu estou associando a página, quando ele coloca aqui embaixo assim, aquele que te agride revela por fora como se encontra por dentro. Se a pessoa nos agrediu, em vez da gente devolver, utilizemos esta frase de Jesus como referência. Referência que eu digo é no seguinte, a pessoa te agrediu, pergunta para ele, fulano, o que houve? Por que você está me respondendo desta maneira? Uma pergunta. Outra, fulano, por que você aumentou o tom de voz? Nós estamos conversando.
Por que você está usando um palavreado de baixo calão que a gente nem tem esse hábito? Por que você está acusando? Qual é a necessidade disso? E eu estou colocando sem aumentar o tom de voz. Sem. Imagine como que a gente pode remeter o outro ao movimento de autoavaliação. Porque na hora que você está conversando, o outro aumenta o tom, agredindo, você continua no mesmo tom, no mesmo diapasão. Se você continua na mesma medida e ainda pergunta para ele, por que você está gritando? A gente está conversando, não tem necessidade. Ah, Emerson, mas a gente fala assim, pode irritá-lo ainda mais, mas veja, a questão é dele, já não é sua. Se esse tom que a gente está conversando, ele ficar irritado porque você não entrou em confronto de tons, confronto de verbalização negativa, porque você não entrou em confronto, ele vai se sentir ofendido? A questão ela é pessoal, absolutamente pessoal. Tá claro? Então, se a gente tiver essa frase de Jesus, por que me bateste? Se tiver esta frase na nossa cabeça, gente, já vai mudar muito o perfil de relacionamento agressivo que nós temos no nosso dia a dia. Por quê? Porque quando eu faço essa pergunta, intimamente, eu já estou dizendo ao outro que ele precisa se avaliar. Eu não preciso de falar com ele que ele é um doente, que ele é... Eu não preciso. Se Jesus, ele remete um soldado a um movimento de autoavaliação, imagina a gente com os nossos amigos aqui, com as pessoas que são do nosso dia a dia. Nós não somos Jesus e nem aquela pessoa que está conversando conosco ou nos agredindo é aquele militar que agrediu Jesus. Então, numa relação de medianeiro que somos, estamos todos na média e medianeiro do cristianismo, da espiritualidade, nós podemos fazer com que o outro se avalie. E se não tivermos nada para colocar, porque o outro está de forma muito exacerbada, e aí vem a colocação que o irmão José traz para nós aqui, do estado íntimo dele, ele revela por fora o que encontra por dentro. Ou seja, um estado íntimo dele envolvido com desequilíbrio no seu juízo. Se ele está envolvido com desequilíbrio, olha, só da gente silenciar já o leva à reflexão. Entenderam? Que nós temos várias formas de estar respondendo essa questão? O irmão José continua. Quem toma a iniciativa de atacar alguém é sempre o mais frágil e doente. Quem toma a iniciativa de atacar alguém é sempre o mais frágil e doente. Gente, ele fala é sempre. Ele não fala é provavelmente, é possivelmente, é talvez, é... Não, ele não fala isso. Ele fala sempre, quem toma a iniciativa de atacar. Gente, olha, se nós trouxermos isso para o nosso movimento social, para as nossas questões profissionais, para o nosso movimento político, para os nossos movimentos familiares, quem toma a iniciativa de atacar é sempre o mais frágil e doente. Se a gente está entendendo que a pessoa está doente, por que eu vou devolver o ataque com ataque? Eu vou adoecer no mesmo nível? Vê se faz sentido a gente entrar nessa linha de sintonia, nesse padrão inferior das nossas relações. Não faz sentido. Com tudo que a gente conhece, que a gente lê, que a gente estuda, não faz sentido. Agora, se nós entendermos dessa maneira, ele ainda diz assim, não aceites as provocações do mal, ignorando-lhes as artimanhas para enredar-te em suas teias de sombra. Não aceites as provocações do mal. Ignorando-lhe as artimanhas para enredar-te em tuas teias de sombra. Não se envolva com o que é negativo. Não se envolva. Aí, voltando no parágrafo anterior, quando ele fala, é sempre mais frágil e doente. E lá atrás, quando ele diz assim,
nunca está em seu juízo perfeito, se ele está colocando que está sempre doente e nunca no seu juízo, gente, aqui, entendam uma coisa. Eu vou mostrar para vocês, ensinar para vocês uma técnica da gente lutar para colocar em prática quando a gente é agredido e fica remoendo. O primeiro, que a gente não deve remoer. Segundo, que a gente não deve devolver. Mas, se a gente perceber essa pessoa como doente, olha, a técnica é a seguinte: vejam uma pessoa que você tem como alguém envolvido com um mal-estar, ou um inimigo, ou não sendo um inimigo, mas uma pessoa que você tem o desprazer do convívio. Veja, imagine que essa pessoa está no CTI. Está lúcida, mas ela está no CTI. Está lá tomando soro de um lado, fazendo exame de sangue do outro, com sonda uretral, com bolsa de colostomia, com traqueostomia, e num quadro severo, você tem a chance de visitá-la e você a vê ligado ali nos aparelhos. Quando você a vê naquele estado, você vai aproveitar aquele momento para falar todas as verdades que você gostaria, ou você naquele momento vai ter para com ele compaixão? Qual o sentimento que te vem naquele momento? É um sentimento de antipatia, de aversão? Ou um sentimento de misericórdia e compaixão? Vocês vão observar que a maioria de vocês que estão me ouvindo, se não todos, naquele momento, aquela pessoa que nos provocou inúmeras situações aversivas na estrada, naquele momento, o nosso primeiro sentimento, quando a vê naquele estado, é misericórdia, é compaixão. E a gente acaba, no nosso estado íntimo, fazendo um movimento de oração. Então, qual é a técnica? Esta pessoa que te agride, agora traz para um ambiente mais próximo, seja no seu campo profissional ou no seu campo familiar. Coloque essa pessoa, eu estou aproveitando a fala do irmão José, ele está doente, coloque essa pessoa no CTI emocional. Sai agora do CTI físico daquela pessoa que eu te pedi para mentalizar, sai dessa relação, coloque este familiar, seja lá os teus pais, falando aos pais, sejam estes os teus filhos, seja aqueles do seu convívio no núcleo familiar, coloque esta pessoa no CTI emocional. Ela ali recebendo soro, ela ali sondada, traqueostomizada, com dificuldade de respirar o ar puro da divindade, recebendo o alimento espiritual pela gastro. Imagine que ela está no CTI emocional. Ela está doente. O irmão José colocou aqui agora que ela está doente. Se ele colocou que ela está doente, coloque essa pessoa no CTI. E o seu sentimento passa a ser de compaixão. Já não é mais de aversão, não é de antipatia, não é de indignação, não é. E aí ele encerra para nós. Não te esqueças de que o efeito de toda palavra agressiva terá a exata duração da importância que a ela conferires. Veja, o efeito de toda palavra agressiva, ela vai ter o tempo que você a valorizar. O tempo que você a valorizar. Eu vou repetir uma frase que a gente colocou no início, no meio deste comentário. A agressão do outro é um veneno que só funciona para você se você beber. Você só estará envenenado se você beber. Não beba. Não beba. Então, a escolha é sua. A escolha é nossa. É isso aí que a gente tinha para trazer. Um abraço a todos. Até breve. Fiquem com Deus.